A paz de Deus, meus caros, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com o irmão Alan. Paz de Deus, irmãos. O que acontece? Um tempo atrás nós fizemos o teste do iPhone Harmonic, a primeira vez, né? E agora nós resolvemos trazer o segundo review, já com testes mais práticos, com uma certa experiência, com uma convivência com o instrumento. Então, após esse período de teste, em que a gente comercializou ele aqui muito, né, recomendou ele para muitos irmãos que procuravam instrumentos de entrada. Então hoje nós resolvemos fazer, juntamente com o irmão Alan aqui, a gente estava tocando aqui, decidimos agora, é de última hora, saudades, aqui não tem nada programado. Então nós resolvemos fazer esse pequeno review aqui para os irmãos e já compartilhar com os irmãos a experiência que nós tivemos com esse instrumento. Bom, quando se trata de um produto muito barato, é comum na nossa mente a gente, nossa, mas deve ser muito ruim, é muito comum isso a gente pensar isso. E no caso da Harmonic, nós tivemos uma excelente surpresa. Então hoje é uma transmissão de boas notícias, porque nós tivemos experiências muito positivas com esse instrumento. Confesso que na primeira vez que eu soprei ele, o meu instrumento principal, como os irmãos sabem, é um Roiden, né, com banho de prata, compensado. Primeira vez que eu soprei o earphone da Harmonic, falei, uai, bacana o instrumento, mas eu senti que faltava alguma coisa. E essa alguma coisa que faltava era eu acostumar com a diferença do equipamento. É tanto que um tempo atrás eu estava observando o irmão Alan tocando, eu falei, rapaz, mas esse seu fone está com um som muito bonito, eu vou pegar esse seu fone e vou dar uma estudada também. Aí eu peguei ele aqui em casa, dei uma soprada. Aí outro dia, recentemente, veio um irmãozinho comprar um earphone desse aqui na minha casa. E eu toquei para ele e eu me impressionei com o som do instrumento. E era um instrumento que eu já conhecia. Então eu decidi trazer esse segundo review aqui para os irmãos, mais prático, já com a companhia do irmão Alan, para a gente tocar alguma coisa junto e mostrar para os irmãos o instrumento na prática. Vamos lá. Ele é um earphone de 4 pistas em linha, como dá para os irmãos verem, tanto o meu quanto o do irmão Alan, né? 4 pistas em linha, em si bemol, campana 280 milímetros e uma observação importante, calibre largo. Isso é ótimo para a sonoridade, porque traz um som, geralmente, né? Isso proporciona um som mais aberto, mais encorpado. Tá bom? Então nós vamos tocar uma escalinha rápida, o irmão Alan vai fazer a escala de Dó maior, já soando o som real, ou seja, para quem estudou a escala universal como nós, é de Ré a Ré, com 2 sustenidos, viu, soldado? Já é a altura real. E eu vou fazer uma segunda voz, só para a gente escutar o som do instrumento. Depois a gente toca um hinozinho aqui para os irmãos ouvirem, tá bom? Vamos lá. Olha lá, dá mais Ré a Ré. Bom, a escala já serve para os irmãos ter uma noção de como que é a sonoridade. E cá para nós, o irmão Alan faz parte aqui da nossa aulinha dos metais, né? Graças a Deus o senhor tem preparado uma turma animadíssima. Inclusive tem um vídeo aqui que a gente colocou recentemente com 45 minutos só de earphone tocando, soldado. E era nós dois e mais o outro irmão que faz parte da nossa turma dos metais aqui, que é o irmão Douglas, que é primo do Alan. E ele é primo da minha esposa também, está entrando já entrou na família. Acabou, soldado. Então veja, nós temos uma turminha aqui dos metais que compõe, era 5 earphones, trombone, temos trombone também, inclusive o que tem a missão agora de conduzir as nossas aulinhas é o trombonista, nosso irmão Osias, encarregado de orquestra. Então vejamos, tem uma turminha aqui que estuda esses instrumentos. E nessa oportunidade que aconteceu, acho que foi antes de ontem, nós lançamos esse vídeo com 45 minutos para os irmãos escutar. Agora, então essa escala inicial, ela serve para a gente ter uma noção do som. E já compartilhando para os irmãos a experiência que nós tivemos, a turminha da nossa aulinha dos metais, todos já estão tocando na região do contrabaixo. Inclusive o irmão Alan já está tocando na região do contrabaixo, com o earphone de 4 pistas em linha. Isso é maravilhoso, soldado. Agora, nós sabemos que nos cultos, em cultos normais, não é comum nós fazermos o contrabaixo, porque a nossa voz principal é baixo natural, tá bom? A contrabaixo ficou para tuba. Mas de vez em quando, em algumas situações específicas, quando a gente para uma tocadinha assim, nos alegrar junto, ou às vezes no ensaio a gente faz também, tranquilo, principalmente se já houver um baixo natural
já bem definido na sua comum. Por exemplo, o último ensaio que nós tivemos aqui, nós estávamos em 3, né, lá? Estávamos em 3 eofones. Então, 2 ficavam no baixo natural, o outro aproveitava a oportunidade para dar uma treinada suave, claro, para não comprometer o resultado final da orquestra, fazia um contrabaixozinho bacana. Então a gente vai estudando, no GEM a gente estuda também, mas falando para os irmãos na questão de usabilidade do instrumento, ele realmente tem nos surpreendido, porque ele atualmente eu acho que ele é o fone mais em conta que nós temos no mercado, e a parte boa é que o instrumento está aprovado, soldado. A gente já testou várias peças aqui, o instrumento está com afinação boa, inclusive nós vamos até aproveitar aqui ao vivo, sem programação, vamos pedir para o irmão Alan deixar para ele algum comentário sobre o que ele tem achado do instrumento. Ele já está tocando, já tem o quê? Uns 6 meses, Alan, nesse eufone? Acho que sim. Uns 6 meses, cerca de 6 meses, irmão Alan está tocando no eufone de 4 pistas, harmônico, e ele vai comentar alguma coisa com os irmãos, o que ele está achando do instrumento, como músico. Fala aí, soldado, para os irmãos, o que você está achando do instrumento. Então, antes eu estava com o Quasar, né, de 3 pistas, que era um instrumento muito bom, também leve, e tinha desejo de pegar o 4 pistas. E eu peguei o Harmonix e achei maravilhoso. Por exemplo, o dedilhado dele é um dedilhado muito silencioso, muito confortável a pegada dele, afinação maravilhosa. E por ele ser um instrumento leve, igual o Quasar, fica muito fácil de a gente aprender um pouco mais rápido a região lá do grave, do pedal. Bacana, bacana. Tá aí o relato do irmão Alan, sem programação nenhuma, soldado. Como os irmãos já sabem, quando a gente fala de review do instrumento, teste de instrumento, a gente costuma, aliás, a gente não utiliza equipamentos de áudio, nada. É só um celular aí, soldado, só vocês aí, um celular e o instrumento. O único acessório que eu geralmente utilizo, que é o meu mesmo, é o bocal. Geralmente os bocais desses instrumentos ele vem muito bem embalado, aí eu prefiro deixar a embalagem intacta e sempre uso o meu bocal, a fim de testar fielmente o instrumento mesmo, sem uma variação de embocadura, sem mudar um bocal para que a minha percepção seja diferente. Tá bom então? Resolvemos trazer esse review aqui para os irmãos. Vamos tocar um trecho do hino? Pode ser o 335, os irmãos que tiver com o instrumento aí, soldado, vamos junto. E no 335 na altura do inário. O irmão Alan vai fazer o soprano, eu vou fazer um baixo aqui, e os irmãos que tiver com o instrumento aí nos acompanham e apreciam o som do instrumento, tá bom? Vamos lá! Para os irmãos apreciar o som de uma forma natural, a fim dos irmãos terem uma experiência o mais real possível, tá joia? Então, para os irmãos que estão procurando eufônios, nós temos diversas peças do Harmonix, tá bom? Atualmente nós já temos uma empresa registrada chamada Musical Metais, a gente até colocou ela aqui no canal, e ela surgiu nessa intenção de trazer mais opções de instrumentos para os irmãos de uma forma confiável. Ou seja, qual que é o nosso trabalho? Receber os instrumentos, testar eles e depois passar para os irmãos. Já teve casos de eufone que a gente recebeu aqui que não afinava e nós negociamos ele com o luthier, seja para eles corrigir o instrumento de alguma maneira ou até para retirada de peças. Mas a intenção do nosso trabalho aqui, primeiramente, é ajudar os irmãos que têm uma certa dificuldade de acesso a informações sobre os eufones, trazer para os irmãos os reviews, para os irmãos verem se a marca vale a pena ou não, qual a margem de risco e, para finalizar, trazer para os irmãos que não quer correr risco, nos procura no particular e a gente vai conseguir um instrumento que seja adequado para os irmãos. Atualmente nós temos acho que mais de 10 opções de eufônios, entre os mais em contas, que é o Harmonix, de 4 pistas,
até o bambambam do mercado, né? No nosso mercado, que é o HS compensado. O instrumento HS, para os irmãos que não conhecem, HS é a única fábrica de instrumento de metal que nós temos no Brasil atualmente. E qual a grande diferença? O instrumento HS ele vem com uma composição de latão superior, tá certo? Então qualquer instrumento que os irmãos pegar do mercado chinês, desses mais baratinhos, nenhum vai se equiparar ao HS nesse ponto. Construção, composição de latão e outra coisa muito legal, o HS dá 3 anos de garantia, quando a maioria das marcas são apenas 6 meses. Tá bom? Então, nós temos desde o harmônico, que é o mais em conta, até o HS com sistema compensado, que é um eufônio maravilhoso. Então, para os irmãos que procuram um eufônio para iniciar, nós temos o harmônico de 4 pistos, indicadíssimo pelo nosso manual de orientação orquestral, e temos eufônios superiores. Por exemplo, se o irmão toca um eufônio hoje de 4 pistos em linha e deseja um instrumento com sistema compensado, nós temos também o eufônio novo mais em conta do Brasil com sistema compensado. Detalhe, são instrumentos testados. Para os irmãos terem uma noção, o último pedido que eu fiz desses eufônios, nós tivemos devoluções. Ou seja, teve instrumentos que não passou no nosso teste e nós devolvemos porque não atende os irmãos. Então, os instrumentos que nós temos aqui em estoque são instrumentos já selecionados, testados e aprovados para os irmãos usarem com tranquilidade, com satisfação e com alegria. Tá bom? Então nós vamos encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então é isso, irmão. Os bocais a gente ainda tem algumas coisas aqui da JC Custo e novidade, hein? Os bocais serão entregues para os irmãos que adquiriram instrumentos conosco no preço de custo. No preço de custo. Alguns modelos ele vai sair mais em conta que o preço de custo, tá bom? Porque eu defini um valor e alguns bocais dos últimos que eu pedi, ele já veio com um preço superior um pouco. Mas a fim da gente ter uma tabela só, a gente já definiu uma precificação. E todos os irmãos que adquirirem instrumento conosco vai ter a oportunidade de levar um bocal extra a preço de custo. Para o irmão variar, às vezes o irmão escolhe um bocal um pouco maior, é livre, tá bom? Mas é isso, meus caros, nós ficamos por aqui. Vou deixar o vídeo salvo aqui agora, sem edição, soldados. Sem edição. É do jeito que iniciou, vai terminar sem edição para os irmãos verem, ter uma experiência realmente muito real. E nós vamos aproveitar que o irmão Alan está aqui, não é todo dia que eu tenho essa companhia ilustre aqui, nosso amigão do dia a dia, nosso companheiro. E nós vamos fechar o vídeo tocando um hino então para os irmãos. Escolhe um, né, irmão Alan? Ele vai abrir aqui e nós vamos tocar um hino para os irmãos. Rapaz, ele está enjoado, viu? 294, meu Deus. Vamos lá. Esse nós vamos tocar 2 estrofes, pode ser, irmão? Pode ser. Vamos tocar 2 estrofes do hino 294 na altura do inário. Se o irmão estiver com o instrumento aí, vamos louvar a Deus juntos, soldado, com alegria. Sim. Faz o baixo, vou fazer só pra mim.
maravilha, soldado. Bom, nós vamos aproveitar o final desse vídeo e repetir algo que já é comum a gente falar por aqui, mas é importante porque alguns irmãos chegaram agora aqui no canal, né? Ainda não viram algumas diferenças. Por exemplo, uma pergunta muito básica. José, para que serve o uso do quarto pistos? O quarto pisto, irmãos, ele, para os irmãos que estão iniciando, os profissionais, tem paciência conosco, soldado. Ajuda nós. Mas para os irmãos que estão iniciando, o quarto pisto ele serve como um recurso, tanto para corrigir posições alternativas, né? Por exemplo, a nossa sexta posição, que é primeiro e 3, a nossa sétima posição, que é 1, 2 e 3, são posições altas. Então, como posição alternativa, o quarto pisto corrige isso, né? Ou seja, sexta posição, nós tocamos só o quarto pisto. Ela é mais baixa um pouco, melhora a afinação, maravilha, só alegria. Sétima posição, nós usamos essa posição alternativa, 2 e 4, já melhora bastante a afinação. Lembrando que os instrumentos de sopros, não existe um instrumento 100% afinado, não existe. Ou seja, sempre a gente vai tocar com atenção, ouvindo os companheiros, vendo como que está a afinação do grupo musical. Às vezes você vai no conjunto, às vezes muda o tempo, alguns instrumentos já mudam a afinação nisso, principalmente as madeiras. Então a gente toca sempre escutando, a fim de estar sempre aprimorando a nossa afinação. Além dessas posições alternativas, que são corrigidas através do uso do quarto pisto, o quarto pisto também é utilizado para recurso nos graves. Por exemplo, se a gente, algumas notas na região grave com instrumento de 3 pistos, só é possível ser tocadas com as notas que nós chamamos de falsete. Resumindo, notas falsas. Notas tocadas numa posição inexistente, ou seja, é uma posição pobre de harmônico, né? Muito difícil de afinar e não recomendadas para tocarem em conjuntos, porque é muito difícil de afinar mesmo. É igual o nosso saudoso irmão Ricardo Sena falava. Dá para tocar, agora afinar é outra história. Ele sempre falava isso nas nossas escolinhas, né, Ana? Os irmãos perdoam que nós estamos meio gripados, mas não se preocupa com isso não. Vamos seguir adiante. Então, o quarto pisto ele serve também para a gente usufruir melhor da região grave do instrumento. Aí os irmãos perguntam muito também, José, mas qual a diferença então do eufone de 4 pistos, normal, com o sistema de compensação? Bom, a diferença é que o eufone compensado, ele possui algumas voltas adicionais aqui atrás. Essas voltas adicionais, elas compensam uma desafinação natural de qualquer instrumento sem compensação. Qualquer eufone, tuba, qualquer um. Sem compensação, ele tem uma desafinação normal lá no grave. E para corrigir essa desafinação, nós temos três opções. Primeiro, invocadura, que é muito difícil. Segundo, o uso de uma alteração na escala grave, em meio tom, corrige também bastante, ajuda muito. E a terceira opção é o instrumento compensado, que ele já vem naturalmente corrigindo essa desafinação natural dos instrumentos sem sistema de compensação. Tá joia? Qualquer dúvida, os irmãos nos procuram. Eu fico até feliz, às vezes chegam os irmãos aqui no meu WhatsApp de outros estados, longe daqui, fazendo algumas perguntinhas, e a gente tem prazer de poder ajudar os irmãos. Não que sempre a gente vai ter uma resposta, não. Mas Deus tem abençoado nessa parte, a gente está junto com os irmãos aqui nas aulas dos metais, estivemos junto com o irmão Ricardo Sena, saudoso Ricardo Sena, estudamos bastante com ele. Então, graças a Deus, essas informações estão aqui entre nós e temos prazer em compartilhá-las com os irmãos. Inclusive, temos as escalas completas na região grave, utilizando o quarto pisto, ou o 4 em linha, ou o compensado. Nós temos essas escalas. E para que nós guardamos elas? Para ajudar os irmãos, para atender os irmãos. Diversas vezes a gente recebe mensagem e nós enviamos com alegria, com muito prazer. Tá joia, meus caros? Foi uma honra estar junto com os irmãos. Foi uma honra apresentar o irmão Alain para vocês. O irmão Alain é da minha comum, sem sentido de vir cá congregar com a gente. Desce para cá, soldado. Lugar humilde, congregação pequena, mas ora a Deus por nós, soldado. Nós estamos construindo uma igrejona aqui para acomodar toda a nossa querida Irmandade. A nossa comum é Vila Rabelo Sobradinho. E nós estamos com a construção em andamento. Em breve nós vamos estar com uma congregação maior para receber tanto a nossa Irmandade local quanto os que vierem nos visitar e nos prestigiar tocando junto com nós também aqui nos cultos. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um grande abraço e fiquem atentos, porque nós temos novidades
Temos novidades. Eu vou fazer um outro vídeo passando para os irmãos todas as opções de eufônio que nós temos. Eu só não vou deixar no vídeo a precificação. Por que não? Porque às vezes surge uma promoção, né? Às vezes surge uma promoção ou às vezes muda a tabela. E os vídeos, como a gente planeja deixar ele disponível aqui para atender futuros irmãos com alguma dúvida, alguma coisa. Então eu acho que se não divulgar os preços, a gente tem uma longevidade melhor dos vídeos. Mas sempre eu deixo aqui meu WhatsApp para os irmãos me procurarem, tirarem as dúvidas e assim juntos nós seremos mais fortes. Isso, os irmãos que estão chegando agora, põe nos comentários qual fone o irmão toca hoje, ou qual é o fone que o irmão deseja. E aos profissionais que estão de vez em quando aparecendo aqui, a gente é muito grato a Deus por isso, porque isso é bênção de Deus, Tem muito irmão profissional que acompanha nossos vídeos aqui. Soldado, a sua missão é deixar aqui sugestões para nós de melhorias, tá joia? Se o irmão lembrou de algum assunto sobre o que nós abordamos, lembrou de algum complemento nesse assunto, deixa nos comentários, vai ser muito útil para nós e para os demais irmãos que estão chegando agora. Tá bom, meus caros? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, um grande abraço, paz Deus. Deus abençoe, a paz de Deus.